Olá, aqui é Mauro Penaforte com mais uma Semente do Sucesso. E continuando nossa série sobre as crenças fundamentais, existe uma que eu gosto muito e que é muito difícil de implementar. Eu vou te falar que eu levei alguns anos para conseguir realmente acreditar nisso. Nossa sociedade, nossa cultura, o nosso sistema educacional nos faz ter muita dificuldade com essa crença específica. Que crença é essa? Você não precisa entender totalmente uma coisa para poder usar essa coisa. Você não precisa entender totalmente uma coisa para poder usar essa coisa, né? Então não é necessário entender tudo para ser capaz de usar tudo, tá? É muito interessante, porque geralmente as coisas que a gente faz em modo automático, a gente faz em modo automático e não questiona. Então, eu peguei vários maus hábitos do meu pai, vários maus hábitos da minha mãe, da minha família, das pessoas da minha infância, assim como peguei também muitos bons hábitos dessas pessoas. E eles eram tão automáticos em mim que eu não questionava, eu simplesmente fazia. Mas nos momentos da minha vida em que eu quis ganhar mais dinheiro, em que eu quis ter melhores relacionamentos, em que eu quis ter uma vida espiritual melhor, em que eu quis várias coisas que eu não estava conseguindo, eu percebi que alguns desses comportamentos não eram úteis. Eu precisava mudar esses comportamentos. E uma coisa interessante, quando eu promovo, quando eu digo para algum cliente, paciente ou alguém que me faz uma pergunta qualquer, seja no YouTube, no Facebook, aqui no WhatsApp, em qualquer meio, a pessoa me faz uma pergunta e eu digo para ela usar uma determinada técnica, ou eu digo para ela que isso vai se resolver de tal maneira. E, bom, na maioria das vezes é alguma técnica que eu já uso há mais de 20 anos. Eu estou na PNL desde 1993. Então, tem alguma experiência, vamos dizer assim, tá? E eu digo muitas vezes essa técnica, uma nova crença que a pessoa precisa usar, ou uma mudança qualquer, e a pessoa começa a questionar. Mas vai funcionar? Ah, mas eu já tentei isso assim. Isso é comprovado cientificamente? Isso, eu não entendo bem como isso funciona. A pessoa vem com um monte de questionamentos, tá? E você não vê ela questionando os comportamentos antigos que fazem com que ela não tenha os resultados que ela quer. Não, esses ela simplesmente continua fazendo. Mas quando você propõe uma mudança, aí vem o cara questionando completamente. Eu me lembro quando eu trabalhava com suplementos e muitas vezes eu estava falando sobre ômega 3. Hoje a gente tem, até cientificamente, a gente tem uma base de dados gigantesca a respeito de ômega 3, por exemplo, vitamina D3 e uma série de suplementos com os quais eu trabalhava. E muitas vezes eu propunha ao cara, assim, dê esse suplemento para o seu filho que vai melhorar o desempenho dele na escola. Eu era um verdadeiro especialista em suplementação, eu estudava porque eu trabalhava com isso. Eu dizia assim, você deve tomar esse suplemento, ele vai te fazer muito bem, ele vai atuar nessa área. E aí o cara vinha perguntando, mas isso tem comprovação científica? Mas isso não vai acumular na urina? Mas isso não vai prejudicar o meu rim? Mas isso... E ele queria todo um cabedal imenso de informações técnicas. E muitas vezes eu ia na casa do cara e olhava na geladeira e lá estava uma garrafa enorme de Coca-Cola. Ou várias garrafas ou latas de cerveja. Havia chocolate, havia biscoito recheado, biscoito de maisena, com amônia. Havia um monte de substâncias venenosas, mas que eram gostosas e que ele já estava acostumado. Essas substâncias venenosas, a Coca-Cola ele continuava dando para o filho. Ele continuava tomando, a cerveja também. Sem questionar, sem perguntar se tem base científica, nada disso. Ele simplesmente continuava tomando. Mas quando você chegava com um suplemento como o ômega 3, como um selênio que aumenta a imunidade, ou qualquer coisa do tipo, aí o cara, não, mas isso é científico, isso não vai fazer eu passar mal? Essa vitamina não vai me engordar?
O cara perguntava isso, enchendo a cara de pizza, bebendo refrigerante, me perguntava se não era a vitamina que ia engordar ele. Eu ficava impressionado com isso. A pessoa nunca pergunta sobre as coisas que ele consome habitualmente, ele quer perguntar sobre coisas novas. A mesma coisa quando o cara tem um hábito emocional e eu digo para ele, olha, o que você tem que fazer é isso aqui, você tem que fazer esse exercício mental simples, todos os dias. Não, mas isso vai acabar com a depressão? Isso vai, se você fizer todos os dias, vai. Não, mas isso não... Aí o cara começa a questionar, começa a fazer pergunta, começa... Eu penso assim, esse cara quer fazer o quê? Quer continuar aumentando a depressão até cometer suicídio? Não é possível. Eu tô falando um troço que funciona, que eu uso há mais de 20 anos. Esse cara não quer usar. Qual é a diferença das pessoas de sucesso? A pessoa de sucesso, ela faz uma pesquisa, por exemplo, sobre mim antes de me contratar. E ela avalia, ela me faz meia dúzia de perguntas, mas se eu disser para ela assim, olha, o que você tem que fazer é esse exercício todo dia antes de dormir. O que você tem que fazer é essa meditação específica todos os dias pela manhã. O que você precisa fazer é esse exercício de foco assim, 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 todos os dias. A pessoa bem-sucedida, ela não fica perguntando, questionando, ou às vezes me dizendo assim, não, mas isso não vai adiantar porque o meu problema é na infância. Tem gente que cismou com a infância. O cara, eu estou oferecendo uma técnica para ele usar hoje e que vai funcionar, que ele vai sair da situação que ele está de estagnado. Mas ele quer um negócio da infância. Não, isso foi a minha infância, isso foi não sei o que, isso... Às vezes eu sou obrigado a voltar na infância do cara. Ok, já voltamos na infância, resolvemos. Agora você pode fazer aquela meditação que eu te ensinei? Então entenda bem. Você não precisa entender tudo cientificamente e fantasticamente, em todos os detalhes, para usar. Na verdade, essa é a base das crenças úteis. Você as adota porque elas são úteis. Mauro, eu quero ter o mesmo tipo de relacionamento feliz desse cara. Ok? Nós temos aqui uma base estatística. Nós temos 10 caras que têm relacionamentos felizes. Todos eles acreditam nisso, nisso e nisso. Ah, não, isso não dá para acreditar. Ah, não, isso não dá. Ah, isso aí não sou eu, não. Meu amigo, então você não vai ter um relacionamento feliz. Se estatisticamente quase todo mundo que tem um relacionamento feliz acredita nisso, você não acha que é bom pelo menos você tentar contemplar essa ideia na sua mente como algo que pode funcionar para você? Não, mas aí a pessoa vem com um monte de explicação, um monte de desculpa. A pessoa não quer mudar. Então entenda bem, uma das coisas mais úteis que você pode acreditar, que você pode ter como crença você não precisa entender tudo para usar. Você só precisa ter dados estatísticos suficientes que demonstrem que aquilo funciona. Só isso. Só isso. Eu vejo pessoas indo nesses treinamentos, como ficar rico, não sei o quê. E, bom, vamos excetuar, vamos tirar dessa lista aqueles treinamentos que o cara é mais pobre do que você e está tentando te ensinar a ficar rico. Eu não estou falando desse treinamento. Estou falando de você ir a um treinamento em que tem o Robert Kiyosaki, que é multimilionário, em que tem o T. Harv Eker, que é multimilionário, em que tem caras que realmente têm resultado, homens e mulheres que têm resultado. Então, esses caras estão falando de algo que eles vivem, tá? Então, é óbvio, a pessoa de sucesso, ela já verificou quem é esse Kiyosaki, hein? Quem é esse Harv Eker, hein? Quem é essa Lisa Nichols, hein? Quem é essa Bárbara Corcoran? Quem é esse cara? Ah, já verificamos quem é. Não, são pessoas efetivamente de sucesso. Ok, eu vou ouvir o que esse cara vai falar e eu vou pelo menos experimentar. Mas a pessoa vai num treinamento desse, gasta R$5.000 para assistir um painel com 5 ou 6 palestrantes milionários que dizem para ele o que ele tem que acreditar para ficar milionário. Ele sai dali e diz, não, essa parte eu não concordo, aquilo ali não vou fazer, esse outro método. Então para que foi, cara? Para que foi? Se a fonte tem credibilidade, você não precisa entender toda a ciência que está por trás daquilo para usar. E essa é uma crença fundamental. Descubra a fonte, descubra se essa fonte tem credibilidade. E uma vez que essa fonte te deu uma informação, pelo menos experimente.
sem ter que entender tudo. Porque eu vou te contar uma coisa. Muito poucas pessoas que eu conheço realmente entendem a eletricidade. Eu fui professor de física, professor de eletricidade, professor de eletromagnetismo. E eu vou te falar, há físicos e engenheiros que não entendem completamente, conceitualmente, de verdade, o que é eletricidade. Mas todos eles têm luz em casa, todos eles têm ar-condicionado em casa, todos eles ligam o carro, que agora em grande parte é elétrico. Eu nunca vi ninguém pensando assim, não, é melhor não ligar esse carro porque eu não sei bem como é que funciona o orbital S. Não, nunca vi ninguém falar isso. Nunca vi uma pessoa dizer, desliga a luz de casa, desliga tudo, apaga tudo. Por quê? Porque eu não entendo o orbital P. Não existe isso. Você usa a eletricidade, mesmo sem entender totalmente ela. Você usa coisas boas e ruins sem entender. Tá na hora de você aceitar que a utilidade de uma crença é pelo resultado que essa crença pode te dar.